Fala galera, boa tarde. Fala galera, boa tarde, tudo certo? Tô gravando esse vídeo aqui porque um amigo pediu a resolução da prova do concurso da PM, do PA agora de 2021, que foi aplicada dia 7 de março, tá? Então, como eu já vou gravar o vídeo mesmo, eu vou aproveitar que ele vai ficar gravado e postar aqui no YouTube. Já peço a vocês que, se puder, veja aí, eu estou quase alcançando a marca de 10 mil inscritos, né? 29 inscritos. Se inscreva no canal, dê aquele curtinho para ajudar a gente aí. Por enquanto, os vídeos vão ser assim mesmo, nada profissionais, mas assim que chegar um equipamento novo aí, eu vou tentar fazer vídeo mais profissional, com aquela vinhetinha de abertura bonitinho para a gente. A princípio, eu queria dividir esse vídeo também aí em um vídeo para cada questão, mas por enquanto não, eu vou deixar ele assim mesmo na íntegra, um vídeo só para todas as questões. Depois, quando chegar um outro computador que eu tiver com o meu material de edição, tudo já direitinho, quem sabe eu divido ele e coloco um vídeo para cada questão, beleza? Então, para quem estiver procurando por uma questão específica, é só passar aí, adiantar o vídeo um pouquinho, ou se adiantar demais, voltar um pouquinho para vocês acompanhar a questão resolvida aí, certo? Eu peguei a prova do tipo D, que eu baixei no próprio site da banca, que no momento eu não lembro qual é mais esse site agora, já me esqueci, mas são as questões de raciocínio lógico da 19 a 24, tá? Então eu tenho o seguinte, na primeira, considere as seguintes proposições, as seguintes proposições. Proposição P, JB é soldado PM. E a preposição Q, BJ é cabo PM. Se ambas as proposições P e Q têm valor lógico verdadeiro, qual das proposições a seguir tem valor lógico verdadeiro? Então, pessoal, aqui nesse caso, só para a gente entender a questão, o que eu tenho é uma tabelinha que, na verdade, se eu for trazer para a tabela a verdade, né, eu tenho duas proposições em que essas duas proposições são verdadeiras. Tá? As duas proposições são verdadeiras. E aí eu tenho uma proposição, já na alternativa A, com o conectivo se então. Tá? Então, se então, como é que fica, será? Como vai ficar esse se então? Olha aqui, eu coloquei a colinha aqui do lado, porque o se então é o seguinte, o se então, ele só não é verdadeiro quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Então, nas alternativas, eu vou analisar justamente isso aqui. Se eu tiver alguma dessas em que as duas são verdadeiras, ou em que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, ou as duas são falsas, todas elas em si, então, vão ter valor lógico positivo, ou valor lógico verdadeiro, na verdade. Então, se B não é saudado, o que eu fiz aqui? Eu disse que JB não é saudado. Então, era para ser um F. Então, eu já tenho uma falsa aqui. A primeira é falsa. Então, BJ é cabo PM. BJ é cabo? É verdadeiro. Então, o que eu fiz? Eu neguei a primeira, as duas eram verdadeiras, né? Eu neguei a primeira ficou falsa, e a segunda é verdadeira. E eu tenho se então. Então, quando eu analiso o se então nessas duas aqui, se P, então, Q, olha aqui o valor lógico dela. Se, quando o P é falso e o Q é verdadeiro, o valor lógico dela é verdadeiro. Então, eu já tenho aqui na alternativa A minha resposta. Tá? O correto é a alternativa A. Se não P, então Q, beleza? Que é justamente o que está aqui. Ó. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, o valor lógico é verdadeiro. Só para julgar os outros, aqui eu tenho um conectivo E. No E, aqui o último, no E só será verdade quando os dois forem verdade. E esse aqui, ó, eu estou negando o segundo. Então, eu tenho um verdadeiro e um falso. Um verdadeiro e um falso não tem valor lógico verdadeiro, tem valor lógico falso. Olha aqui, ó, o primeiro verdade, o segundo falso, valor lógico falso. Na C,
Se então, de novo, ó, só que o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. Eu neguei o segundo, ó, B não é cabo PM. Então, é esse caso aqui, em que o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Logo, o valor lógico é falso também. Aqui eu tenho falso, ou seja, eu neguei o primeiro, ele é verdadeiro, eu neguei. Então, ficou falso ou falso. Olha aqui o único no conectivo ou que é falso é justamente quando os dois são falsos. Então, eu neguei o primeiro, ele ficou falso, eu neguei o segundo, ele também ficou falso, logo, falso ou falso, valor lógico é falso. E, na última, eu neguei o primeiro, então eu teria um falso aqui, e neguei o segundo, eu também tenho um falso. Olha aqui, falso e falso, F e F é F. Se os dois são falsos, então o valor lógico é falso também, tá? Só justificando aí o porquê, o primeiro que é o verdadeiro, apesar que eu já tinha justificado ele aqui pelo o se então, beleza? Então, na primeira questão, alternativa A. Lembrando que esse é a prova tipo D, ok? Crimes violentos é uma questão de análise gráfica e eu tenho o seguinte, suponha que o gráfico apresente o número de crimes violentos em determinada cidade no Brasil nos anos de 2019 e 2020. Qual foi a diminuição percentual dos crimes violentos no biênio 2019-2020? Então, primeiro, eu vou ver o seguinte, qual foi a diferença? Quanto diminuiu? Diminuiu de 250 para 215, diminuiu 35 o número de crimes violentos, certo? O valor numérico foi de 35. Esse 35, ele não é 35%, beleza? Esse 35 é o número de crimes. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Para saber o quanto diminuiu, eu vou considerar que esse cara aqui é o 100%. Então, eu vou só aplicar uma regra de 3, em que fica 250, ele está para 100%, ele é 100% dos crimes cometidos, beleza? E 35%, então, que foi o tanto que diminuiu, ele corresponde aí a quanto por cento dos crimes cometidos? Aí eu vou chamar esse valor de x e posso aplicar uma regra de 3. Uma observação que eu sempre gosto de usar é que na regra de 3, eu posso simplificar tanto uma mesma linha ou uma coluna. Então, aqui eu já vou eliminar esses dois zeros. Eliminando os zeros, eu estou simplificando por 10. E eu ainda vou simplificar essa linha aqui, eu vou simplificar ela por 5 de novo, que seria o mesmo que simplificar por 50 a linha inteira sem eliminar os zeros, ok? Então, simplificando ela, fica 25 por 5 fica 5, e 10 por 5 fica 2. Então, eu tenho 5 está para 2, assim como 35 está para x. Eu ainda poderia simplificar aqui, ó, nessa mesma coluna. Simplificar por 5, ficaria 1 está para 2 e 7 está para x. Poderia, mas eu não vou fazer isso, já vou multiplicar cruzado, tá? Então, 5 vezes x é 5x, e 2 vezes 35, lembrando que na regra de 3 multiplica cruzado. 2 vezes 35, 70. Logo, fica x, que é igual a 70 dividido para 5. 70 dividido para 5, bora lá. X é igual a 14, beleza? Então, 14 o quê? Eu tinha colocado lá x%, 14%. Ah, vou ter que fazer algum tipo de subtração? Não precisa, porque eu já subtraí no início, tá? Então, esse 35 já é a diminuição que pede aqui na questão. É a quantidade de crimes que diminuiu. Foram 35, e esses 35 corresponde a 14%, letra C. Tranquilo? Bora lá, a próxima, questão 21. Gente, proposição. Qual das proposições a seguir é a negação da proposição? Todo policial militar é um exímio atirador. Cara, proposição de todos. A prova que eu recebi a foto aqui, para eu fazer isso aqui, tinha uma proposição errada. Proposição, ela estava marcada errada, na verdade. Proposição de todo é pé, mas não. A negação, perdão, de todo é pé, mas não. O que é esse pé, cara? O pé
são as iniciais de pelo menos um, que é aqui no P, existe um, que é aqui no E, e algum, que é o A, tá? Então, se não começar nem com pelo menos, ou com existe, ou com algum, já elimina. Tipo essa aqui, todo policial militar não é um exímio atirador. Elimina, porque não começa com pelo, nem com pelo menos um, nem com existe um e nem com nenhum. Elimina, perdão, e nem com algum. Elimina esse aqui também. Por quê? Porque também não começa com nenhum dessas letras, com pé, mas não. Pelo menos um, mantém. Nenhum, ó, elimina também. Logo, se tu sabe pelo menos a regra do pé, só restaram duas alternativas aqui para ti, que é pelo menos um ou algum. E aí, a parte do não. O que é esse não? Esse não é justamente a negação. Então, eu vou ter que negar. Aqui está falando que ele é um exímio atirador. Então, como eu vou negar? Está falando que o cara é. Para me negar, eu vou negar com é? Não. Para me negar, eu vou negar com não é. Então, qual é a alternativa correta? Correta, alternativa E. Beleza? Não é essa por um detalhezinho que não tem um não aqui, tá? Então, lembra lá do pé, mas não. Pelo menos um, existe um e algum. Beleza? Então, elimina também essa alternativa C. Alternativa correta, alternativa E. Algum policial militar não é um exímio atirador. Vamos lá. No jargão militar, uma escala de 24 por 48 significa que o policial cumprirá 24 horas de serviço e terá 48 horas de folga. Eu vou destacar as informações importantes aqui, tá? Então, 24 por 48, trabalha 24, folga 28. Para quem já está entrando aí na polícia, já é bom ir se habituando com isso aqui também, né? Com base nisso, considere que em determinada companhia de polícia militar há 12 policiais, soldados, né, pronto para o serviço. Supondo que para cada serviço são necessários 3 soldados, qual é a escala dos soldados nessa companhia? Então, são 12 policiais, para cada serviço são necessários 13 soldados, então, para descobrir quantos grupos eu consigo formar, basta fazer a divisão aí de 12 por 13, que é a quantidade de policiais que eu preciso para um determinado trabalho. Então, 4 policiais, ou, na verdade, 4 soldados é o de um serviço. Então, com esse grupo de 12 pessoas, eu consigo 4 serviços, certo? Então, eu tenho 4 grupos aqui que irá trabalhar. Então, vamos considerar o seguinte, o primeiro grupo, ele vai trabalhar 24 horas, o segundo grupo, ele também vai trabalhar 24 horas, o terceiro grupo também irá trabalhar 24 horas, o quarto grupo também irá trabalhar 24 horas. E depois do quarto grupo vai ser quem de novo? Aí vai ser o primeiro grupo de novo, e vai começar a repetir esse pessoal. Então, aqui, ó, o primeiro grupo, enquanto o segundo trabalhou, ele estava de folga. Enquanto o terceiro trabalhou, ele estava de folga. Enquanto o quarto trabalhou, ele também estava de folga. Ou seja, ele trabalhou 24 horas e folgou 3 vezes 24, ou seja, 72 horas. Se 24 por 48 significa que o cara trabalhou 24 e folga 28, então, se ele trabalhou 24 e folga 72, a alternativa correta é a alternativa C, 24 por 72. Beleza? Essa questão até tranquila também aí, né? Bem fácil. Bora lá na próxima. Na formatura do Dia do Soldado, o primeiro pelotão da 6ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Metropolitana fará uma formatura. No pelotão, há 3 sargentos, informações importantes aqui, já vou começar a destacá-las, tá? 3 sargentos, 3 cabos e 6 soldados. 3 sargentos, gente, essa marca escura atrás, porque a prova ela está marcada, né, porque ela já foi aplicada. Então, tinha uma palavra aí no fundo que eu
tirei parte dela, tá? Na formação do pelotão, eles farão 3 colunas e 4 fileiras, com os sargentos na primeira fila, os cabos na segunda fila e os soldados nas 2 últimas fileiras, beleza? Quantas formações distintas podem ser formadas? Essa questão é uma questão de análise combinatória. Então, só para ficar mais fácil da gente entender ela, eu vou fazer o seguinte: primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Aqui vai estar a segunda fila, a terceira fila, a segunda fila ainda. Aqui vai estar a terceira fila e aqui vai estar a quarta fila. E aqui eu tenho, quem pode vir aqui nessa primeira fila? Nessa primeira fila, só pode vir se for sargento. Então, tem quantos sargentos aqui? Tem 3 sargentos. Aqui, nesse primeiro caso, pode vir qualquer um dos 3 sargentos. Eu tenho 3 opções para ocupar esse primeiro espaço da primeira fila. No segundo espaço, tem quantas opções? Eram 3 sargentos. Um ocupou esse, então restaram 2. Beleza? E no terceiro espaço, como eram 3 sargentos e 2 já estão posicionados, então só resta 1. Certo? Então, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. No segundo espaço, só pode ocupar essa segunda fila se for cabo. Então, quantos cabos tem para ocupar esse primeiro espaço? Quantas opções eu tenho? Quantas opções eu posso colocar aqui? Eu tenho 3 opções também, porque são 3 cabos, olha aqui. Tem 3 cabos. Então, qualquer um dos 3 pode ocupar esse primeiro espaço. Qualquer um dos 2 que restaram pode ocupar o segundo espaço, e o outro que sobrou vai ocupar esse terceiro espaço. E agora eu tenho 2 fileiras aqui para os soldados. Tem a terceira fileira e a quarta fileira, certo? Então vamos lá. Quantas opções de soldados eu tenho para colocar aqui nesse espaço? Aqui pode vir qualquer um dos 6 soldados. Não tem soldados, não tem restrição. Aqui, qualquer um dos 5 que restaram, era 6, eu já acomodei 2. Então restam 4. Já acomodei 3, então restam 3, restam 2 e restam 1. O total de maneiras de alocar esses caras é o produto de todas essas maneiras, tá? Então, ó, nessa primeira fileira, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Na segunda fileira, 3 vezes 2 vezes 1 também é 6. Na quarta fileira, 6 vezes 5 dá 30 vezes 4 dá 120, e na última fileira, 3 vezes 2 vezes 1, também dá 6, então basta multiplicar isso aqui tudo. 6 vezes 6 vezes 6, aqui, multiplicando só os 6, dá 216, 256, me fugiu aqui agora, 256. Vezes 12, eu tenho minha cola aqui, deixa eu ver rapidão. Vezes 12 vai dar 25.920, tá? Então, esse produto aqui, ele dá 25.920 possibilidades diferentes de acomodar essa galera, beleza? Então, alternativa correta, alternativa B, beleza? Então, eu só tenho que atender as restrições aqui, certo? Só um minutinho.